A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Nesse momento, damos início ao painel 23 do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, com o tema Dever de Renegociar. Meu nome é Caroline Catânio, sou diretora-geral da Escola Superior de Advocacia de Roraima, advogada, professora da Universidade Estadual de Roraima, mestre em Educação, doutoranda em Direito e membro da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB e serei mediadora nesse painel que conta com a presença dos nossos ilustríssimos palestrantes, doutora Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico, nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília, UNB, e presidente da Comissão de Direito Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Federal. Dr. José Roberto Castro Neves, sócio com atuação na área do contencioso civil e comercial, arbitragem, direito do consumidor, direito societário, direito administrativo, contratos, direitos das sucessões de família, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e por fim, nosso excelentíssimo ministro Marco Aurélio Belize, graduado na Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, mestre em Direito na Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Gestão e Planejamento Estratégico na Fundação Getúlio Vargas e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Dou início a este painel, outorgando a palavra ao primeiro palestrante, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio. Boa tarde, Caroline, moderadora desse painel, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia. Boa tarde, meus queridos amigos Zé Roberto Castro Neves, Ana Frazão, advogados expoentes do direito privado, do direito em geral, mas especialmente do direito privado, onde milito no Superior Tribunal de Justiça. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao convite que a OAB me formulou e veio nas palavras do querido José Roberto, lá em julho, aquelas convites que nós aceitamos, mas que um dia ele chega. Então, agora, na minha última semana de férias, eu, com muita alegria, estou aqui tratando de um tema, fui estudar um tema que ainda não chegou ao Superior Tribunal de Justiça e em breve chegará, nós veremos hoje aqui como chegará, mas um tema importante. E nós dividimos aqui o painel, e eu entendi, junto com o Zé Roberto e com a doutora Ana, de trazer uma contextualização, porque tem também, além dos advogados, o público é gigantesco, temos estagiários, então eu vou contextualizar a importância do tema, mas com um pré-requisito de falar sobre contrato, sobre desequilíbrio contratual. É no desequilíbrio contratual e que surgiria esse dever de renegociar. Desde logo importa traçar uma linha divisória fundamental no direito brasileiro, a obra recente do professor Anderson Schreiber, que eu tive a honra de assistir lá na Procuradoria-Geral de Município à defesa da tese, o ministro Fachin foi um dos examinadores. Então, eu vou me permitir fazer algumas ponderações sobre a situação atual no Código Civil, do desequilíbrio contratual, das ferramentas e dos remédios de controle desse desequilíbrio contratual, e são duas delas, vamos ver a resolução contratual prevista no artigo 479 e a revisão contratual no 317. E depois dessa contextualização, nós vamos indagar, e me parece que a doutora Ana Frazão e o doutor José Roberto aqui, com propriedade, avançarão nesse tema pela experiência no contrato, porque
nós do judiciário, quando tudo dá errado, é a revisão e a resolução. E uma das maiores críticas da doutrina, fundamento principal do direito de renegociar, se existente o tal direito, me parece que não temos como negar, é justamente o receio da doutrina, do mundo negocial, de entregar um assunto tão delicado e tão importante, e tão específico, que é a negociação contratual, as bases negociais do direito, dos fundamentos econômicos. Todo contrato traduz uma operação econômica que tem que ser útil e justa para todo mundo, e por isso a importância do equilíbrio das contraprestações e prestações. Então, diante desse panorama, eu vou trazer rápidas afirmações para que o estudante possa acompanhar o que temos de hoje de remédio e, por final, a indagação desse suposto direito, dever de renegociar, as consequências, se temos sanções, se podemos executá-lo. Então, esse vai ser o desdobramento. Então, o maior desafio é, em 15 minutos, que eu já perdi alguns desses minutos, é trazer, eu enumerei diversas observações importantes, eu vou tentar reduzi-las às mais enfáticas para permitir que o debate possa prosseguir. Em primeiro lugar, já mencionei as ferramentas para desequilíbrio contratual superveniente, porque o originário não são corrigidas dessa maneira, se situa no plano de validade dos contratos, dos atos jurídicos, enquanto que o desequilíbrio superveniente diz respeito ao plano da eficácia desses contratos. Só tem sentido falar em desequilíbrio contratual em contratos de duração, que a doutrina chama contratos de duração, contratos de execução diferida ou continuada, em que o momento da contratação se distancia do momento do cumprimento das obrigações, e é nessa oportunidade que pode surgir, nesse tempo entre a contratação e o efetivo cumprimento de todo o contrato, todas as prestações ajustadas, algum desequilíbrio que justifique ou a resolução, que é a principal providência, o principal remédio do artigo 479 do Código Civil, ou a revisão, numa interpretação, se a resolução é o principal, a extinção do contrato seria o principal remédio, a revisão com as imperfeições de uma revisão judicial, com a atuação do juiz, muito poder ao juiz que não conhece a base negocial, não conhece o mundo dos negócios. Então, é nesse contexto em que se insere esse dever de renegociar, e aí temos, o doutor Zé Roberto já me antecipou, que vai passar nas escolas, na experiência estrangeira, quais são as legislações que estabelecem efetivamente. Nós vamos já atacar aqui se a lei nacional, nosso Código Civil, contempla esse direito de renegociar, e há formulações nos dois sentidos, mas nesse sentido eu vou estabelecendo aqui o fator tempo no contrato é fundamental, porque se o contrato nasce e se extingue pelo cumprimento, não há desequilíbrio que possa ensejar a aplicação de resolução, revisão e muito menos de renegociação. Destacar que esse dilema do Pacta Sunt Servanda, a obrigatoriedade dos contratos, a autonomia do direito privado, há duas correntes permanentes que se contrapõem, né? Uma entendendo que o contrato é o que foi combinado, tem que ser cumprido, e outras que, em situações especialíssimas, deveria incidir alguma revisão, alguma espécie de modificação para ajustar a utilidade e a própria justiça do contrato. Então, é a cláusula rebus sic stantibus, famosa clássica romana, como temperando o Pacta Sunt Servanda. E quem vai modular essa necessidade, saber se essa situação de onerosidade e de imprevisibilidade efetivamente aconteceu? De novo, a justiça. Então, o que se pretende com essa teoria, com essa nova ferramenta do direito de renegociar, é que essa revisão, se existente no ordenamento, seja uma revisão
entre as partes, que é respeitada a autonomia, as partes com dever e a obrigação de renegociar, seria uma revisão autônoma pelas próprias partes. O Código Civil expresso positivou a possibilidade de resolução e de revisão, já mencionei. A imprevisibilidade é contemplada no artigo 478, além da desproporção manifesta entre a prestação e a contraprestação, a imprevisibilidade no momento da contratação desse futuro desequilíbrio. Na mesma atuada, a Lei de Licitações, no artigo 65 da lei respectiva, mantém a mesma orientação. Requisito para eventual revisão, estamos falando de revisão, seria a imprevisibilidade. Já dois diplomas mais importantes, principalmente para as classes menos favorecidas, não estabelecem a necessidade de imprevisibilidade, basta a comprovação da onerosidade excessiva. Estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, que se contenta com a comprovação da desproporção entre prestação e contraprestação, e a própria lei do inquilinato, que estabelece uma revisão sem necessidade de fato imprevisível que torne impossível ou difícil o cumprimento do contrato. Então, nós temos dois diplomas que afastam a imprevisibilidade como requisito aí para eventual extinção do contrato pela resolução ou da própria rescisão. Então, o Código Civil foi claro em adotar o requisito da imprevisibilidade, positivou a teoria da imprevisão, fiz considerações e vou superá-las aqui sobre teoria da imprevisão, teoria da pressuposição, da base objetiva do negócio jurídico, todas nessa mesma linha, sobre a frustração do fim do contrato. O tempo não vai permitir, e a doutora Caroline vai me avisar ali quando eu estiver perto de fazer minhas provocações ao Zé Roberto e à doutora Ana. E eu vou direto, então, agora ao dever de renegociação. Regra do Código Civil nosso, extinção do contrato, artigo 479. Mas o Código Civil permite o afastamento desse remédio de terminar o contrato em duas situações. Um desequilíbrio originário, no artigo 157, parágrafo 2º, diz que não se decretará nulidade do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida com desequilíbrio, concordar com a redução do proveito que teria nesse contrato. Em relação ao desequilíbrio superveniente, no artigo 479, diz que a redução poderá ser evitada oferecendo o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, esse reequilíbrio do contrato, na dicção expressa do Código Civil, e é isso que nós vamos explorar aqui, se essa dicção não merece uma interpretação mais elástica, está condicionada exclusivamente à vontade de um dos contratantes, logo o favorecido. Então, se o favorecido não se oferecer a modificar as condições do contrato, e se ele não se oferecer a concordar com a redução do proveito do contrato, sequer teríamos o tratamento pelo Código Civil de supostamente, da renegociação do contrato. Então, a revisão, o reequilíbrio estaria condicionado exclusivamente à vontade do favorecido. Isso me parece demasiadamente rigoroso com a parte prejudicada. O prejudicado, então, tem duas opções: ou ele pleiteia a anulação ou a resolução do negócio, ou ele tem que torcer pela oferta da contraparte favorecida no contrato. A outra situação, além da resolução do contrato, é a revisão judicial, com todas aquelas críticas: custo exagerado, formalidades, tempo, falta de expertise do juiz na atividade econômica no mundo negocial e ampla discricionariedade do juiz, o risco que o juiz possa entrar, além dessa cláusula econômica, em variáveis do contrato que não deveria ser permitido. Então, passa-se ao exame do comportamento dos contratantes diante do desequilíbrio, e nós trataremos rapidamente
comportamento do contratante favorecido, e o professor Anderson traz um exemplo, uma empresa de petróleo contratou uma transportadora de petróleo, contrato de 10 anos, no 8º ano... 5 minutos? Tá. No 8º ano de contrato, o desequilíbrio se verifica, ele notifica prontamente, logo após o desequilíbrio, manda uma carta, silêncio da outra parte, manda outra carta, terceira carta, ele se conforma, fala, falta 2 anos, se eu litigar, eu vou criar uma disposição no mercado, vou cumprir o contrato. Quando terminou o contrato no 10º ano, notificou a empresa de petróleo e falou, olha, eu quero agora me desligar desse contrato, não quero renovar. Aí a empresa chamou, não, agora eu quero renegociar. Então, só para antever, o comportamento do favorecido, o silêncio lhe favorece, atribui o ônus de uma disputa judicial e que sempre causa desentendimento entre as partes à outra parte. Então, de outra parte, eu vou falar aqui sobre o comportamento do contratante prejudicado. O prejudicado tem que, se for uma renegociação séria, tão logo surja o desequilíbrio, ele tem que notificar, essa é uma obrigação dele. Em alguns diplomas legais, o doutor Zé Roberto certamente vai mencionar, até prazo, no belga, me parece 2 meses, como regra, ele tem que notificar para não... E não fazer como se, hoje já se cogita, usar a desculpa do desequilíbrio, da situação de crise que hoje vivemos nessa pandemia e certamente se virá no debate a situação atual de pandemia, não usar esse argumento para se esquivar com má fé do próprio cumprimento de suas obrigações, de deixar, porque mesmo na situação de desequilíbrio, ele tem que notificar e continuar cumprindo todas as prestações que ajustou no contrato. Não tem sentido, na primeira dificuldade que tiver no cumprimento, ele notifica, para de cumprir sua prestação, para de prestar seu serviço, de entregar a sua contraprestação ajustada. Então, a crítica que se faz ao Código atual, e não é só aqui, também na questão da responsabilidade pré-contratual, é que o nosso Código Civil foi muito seco em matéria de contrato. Ela trata da proposta e trata da aceitação. Em nenhum momento ela trata da negociação. Aí vem a crítica. Se o Código Civil não trata de negociação, como poderia tratar da própria renegociação de contratos? O Código Civil trata como atos isolados, sequenciais, a proposta, aceitação, se não aceitou, fez contra a proposta, é um novo ato individual, todos eles interpretados isoladamente, e isso tem relevância na própria negociação, no mundo de hoje globalizado, em que as negociações são multifacetadas, os contratos deveriam ser de 4, 6, 8 mãos, tanto quanto os participantes do negócio jurídico. Não se justifica um Código Civil dicotômico em que trata de proposta de aceitação e não tem nenhuma regra de negociação. Doutora Caroline? Tony? Quanto tempo? Você tem 2 minutos. Tá. Ia mencionar as experiências estrangeiras, o princípio on detroit relativo aos contratos comerciais, a cláusula hardship, Código Civil tcheco, Código Civil romano, e vou deixar isso para o debate, que é o direito alemão, em que a revisão é tranquila e é a solução recomendada no Código Civil, mas que o dever de renegociação já foi aceito pela jurisprudência, por perturbação na base do negócio. Faria considerações sobre o dever de renegociação no direito brasileiro. A doutrina diz que é mera faculdade. A parte da doutrina que está aberta ao direito de renegociar diz que é uma norma específica que determina que não existe norma específica. Eu vou pontuar a tese central do professor Anderson, é de que o artigo 422 do Código Civil, que contempla a boa-fé objetiva, é o fundamento suficiente e adequado, independentemente de estar no contrato, a justificar esse dever de cooperação, que ele traz como dever anexo,
uma obrigação de meio, não uma obrigação de resultado, estabelece as etapas desse direito e, já deixando aqui, finalizando a minha participação e trazendo a provocação, que certamente será manifestada por quem pode manifestar, quem vive diariamente essa negociação de contratos de seus clientes. A pergunta é se é verdade que é uma necessidade esse dever de renegociar, principalmente em situações como a nossa. Hoje vivemos uma nova guerra, a nossa terceira guerra, a guerra silenciosa, um inimigo imperceptível, mas que está devastando a economia e as próprias relações sociais, em certo sentido. Então, a pergunta, há o dever de renegociar? Me parece que nessa situação haveria. Como seria exercível esse direito a negociar? Poderíamos ingressar com uma ação para a execução específica desse direito de negociar? Porque se há um dever, se há o direito de renegociar de um lado e temos o dever de renegociar de outro, haveria uma execução específica desse direito de renegociar, em que o juiz emita a vontade sonegada pela parte favorecida, numa hipótese de desequilíbrio contratual, o direito de renegociar postulado, a parte se esquiva, o juiz poderia entrar nessa, não seria a própria ação revisional que se quis evitar lá no início, a interferência do juiz, uma execução específica. Então, para provocar que há esse dever, se há esse dever, tem um correlato, direito, correlato, dever, podemos executá-lo, qual seria a sanção para a parte que, provocada, não exercitou o direito de renegociar? Indenização? Qual seria a base da indenização? Efeito negativo do contrato? Perderia ela a capacidade de resolução e revisão dos contratos, porque não podendo, não efetuou a revisão? São essas as primeiras ponderações sobre um tema e que certamente será rico e muito facilitará a vida dos tribunais superiores, porque essa questão não tarda a chegar, e estamos vendo hoje a situação dos aluguéis diante da pandemia. O primeiro efeito, contrato de aluguéis comerciais, alguns com impossibilidade de pagar, outros se aproveitando dessa suposta impossibilidade também para deixar de cumprir esse contrato. Então, agradeço aí o tempo concedido, peço perdão pelo excesso do tempo e curioso para ouvi-los aqui, doutora Ana, doutor José Roberto Castro. Obrigada, ministro. Muito obrigada pelas considerações iniciais. Eu gostaria de dar uma notícia para vocês. Durante sua explanação, nós alcançamos 100 mil inscritos no nosso Congresso Digital. Passo a palavra à doutora Ana Frazão para as considerações acerca do tema. Muito obrigada, Caroline. Gostaria de começar cumprimentando você, que abrilhanta aqui a nossa mesa, cumprimentar o querido amigo ministro Belísio, já parabenizando pela brilhante apresentação do tema, também fazer um cumprimento muito especial para o meu amigo, para o meu colega Zé Roberto Castro Neves, como o ministro disse, sem dúvida nenhuma, um dos melhores advogados que atualmente transitam no Superior Tribunal de Justiça, e dizer que realmente é uma grande honra, uma grande alegria. Eu parabenizo a OAB pelo evento, fico muito feliz por estarmos alcançando esse número, me sinto também participante diretamente disso, então é uma grande felicidade aproveitarmos um momento tão difícil como esse, para mesmo assim tentar extrair algo bom dele, o que estamos tentando fazer aqui. E acho que esse tema é particularmente relevante nesse atual contexto, porque se tem um assunto em relação ao qual a pandemia, de fato, trouxe muitos desdobramentos, foi na questão dos contratos. Nós estamos diante, provavelmente, daquela que já se anuncia como a maior crise econômica mundial desde a Grande Depressão do século passado. Ela vai trazer impactos para praticamente todos os contratos, não necessariamente a ponto de justificar uma revisão, uma resolução, e daí até a preocupação que o ministro Belísio muito bem colocou sobre a necessidade de tentarmos separar aqui o joio do trigo.
E, de fato, o dever de renegociação entra como talvez uma alternativa menos onerosa para aquela que seria de uma revisão ou de uma resolução do contrato, especialmente quando isso é feito judicialmente, com todos os ônus que o ministro Belize muito bem colocou. E me parece, logo que eu entrei em contato com essa tese pela primeira vez, eu confesso que eu achei uma tese muito sedutora, mas confesso que depois de pensar um pouco, me parece que talvez os riscos dessa tese em contratos paritários, isso é importante, talvez superem os eventuais benefícios. E eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque o ministro Belize muito bem colocou que quando estamos falando de contratos, estamos falando de uma realidade que é muito heterogênea, que é muito complexa. Ele mencionou muito bem o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, em relação ao qual o equilíbrio não está conectado eventualmente a um fato imprevisível. Porém, quando estamos falando de contratos paritários, aqui estamos falando de contratos em relação aos quais se espera das partes um cuidado maior na alocação de risco, na elaboração dos instrumentos contratuais. Aqui, a função econômica do Pacta Sunt Servanda se coloca com um pouco mais de vigor, e é exatamente por isso que, refletindo, e obviamente que nessa pandemia eu tive várias oportunidades, tive inclusive a oportunidade de estar presente a um evento organizado pela ESA com a professora Judite, tem impressão até que o Castro Neves participou também, em que a professora colocou, ao meu ver, de uma maneira magistral, uma série de problemas que ela via no reconhecimento de um dever geral de renegociação de origem legal e para contratos paritários. Então, é importante fazer essa ressalva, porque nós não estamos falando de outros tipos contratuais, e nem estamos falando daqueles casos em que o próprio contrato já prevê o dever de renegociação. Aí, de fato, diante da colocação do ministro Belize, eu entendo que todos os instrumentos disponíveis pelo ordenamento jurídico, inclusive a execução específica da obrigação, seriam possíveis de serem acionados nessa circunstância. Também não vou discutir aqui a oportunidade da renegociação numa situação como essa. Ou seja, por mais que o ordenamento jurídico brasileiro tenha uma série de instrumentos, o ministro Belize muito bem já ressaltou o artigo 317, o artigo 478, 479, mas é muito difícil num contexto de uma pandemia que essas regras elas funcionem para todos os casos, né? Aquela ideia one size fits all, ou seja, se esse já é um desafio que a legislação costuma ter, mesmo em cenários de normalidade, imagine então num cenário como esse. Então não há dúvidas de que me parece que o melhor caminho para as partes hoje seria a renegociação, seria, inclusive, não sendo possível, não sendo bem-sucedida, se pensar em alternativas para não levar a situação ao judiciário, se pensar numa mediação, se pensar numa conciliação e tantos outros instrumentos, deixar realmente o questionamento judicial do contrato, seja para efeitos de revisão, seja para efeitos de resolução, como uma última alternativa. Mas a grande questão aqui não é essa, é exatamente quando existe um impasse, ou seja, uma das partes não quer renegociar, a outra vai poder obrigar, e ela vai poder obrigar como? Ou seja, se existe um dever, qual é o direito a que ele corresponde? Quais são os mecanismos para isso? E aí é nesse ponto que me parece que a gente precisa fazer alguma análise um pouco mais cuidadosa. Em primeiro lugar, eu noto claramente que no direito brasileiro, essa discussão, ela de alguma forma está conectada ao maior ou menor alcance que se possa dar ao princípio do equilíbrio contratual, o que para alguns sequer existe, para outros existe como um princípio implícito do nosso código, que se extrairia de uma série de artigos, como 422, o ministro Belize muito bem mencionou, ou por indução de institutos específicos, como a onerosidade excessiva e tantos outros. É claro que, se adota uma visão mais ampla de um equilíbrio contratual, vai se adotar uma visão mais ampla de revisão e de resolução e, consequentemente, se terá um espaço maior para discutirmos aí a renegociação. Eu já adianto que eu tenho muita dificuldade em reconhecer um princípio de equilíbrio contratual
em contratos paritários. Eu já acho que é muito difícil para o direito reconhecer casos extremos de desequilíbrio. Acho que mais complicado ainda seria imaginarmos que caberia ao direito esse papel de buscar um equilíbrio, mesmo fora daquelas hipóteses nas quais o próprio legislador já autorizaria a revisão e a resolução. Então, eu já aqui adianto a minha opinião que me parece que se tivermos que caminhar um pouco nessa trilha de reconhecimento de um dever legal de renegociar, deveríamos caminhar sempre a partir daquelas hipóteses em que o próprio Código já admitiria a resolução ou a revisão, ou seja, como o ministro Belize muito bem colocou, os artigos 317 e os artigos 478, e poderíamos pensar também em outras hipóteses. A Lei de Liberdade Econômica, recentemente, trouxe modificações importantes, fala claramente da importância da alocação originária do risco assumida pelas partes, de acordo com as informações e o conhecimento que elas tinham naquele momento. O ministro Belize mencionou muito bem que, a partir das cláusulas gerais, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, vamos poder ter algumas consequências concretas importantes, como a teoria da frustração do fim do contrato. Ou seja, diante desses mecanismos, a gente poderia avançar, mas não me parece que fora deles houvesse aí um espaço maior para esse reconhecimento. Porém, mesmo quando estamos diante dessas situações, ou seja, mesmo quando estamos diante de situações nas quais o Código Civil expressamente ou implicitamente autorizaria uma revisão ou uma resolução, por entender que há um desequilíbrio manifesto, normalmente vinculado a um fato imprevisível. Realmente assegurar ou reconhecer esse dever de origem legal, teríamos como obrigar uma parte que não quer renegociar a entrar realmente numa mesa de renegociação? Eu, particularmente, tenho alguns receios disso e compartilho aqui com uma preocupação que a professora Judite muito bem exteriorizou nesse seminário anterior a que eu me referi. É que se trata de um dever extremamente complexo para ser implementado a partir da mera referência a uma cláusula geral, como a boa-fé objetiva, e sem um delineamento mais aprofundado de como ele poderia acontecer, até porque estamos falando de contratos que são bastante heterogêneos, eles podem ter diferentes características, e mal ou bem nós não temos nenhum critério legal sobre balizas, sobre requisitos e sobre parâmetros para o exercício desse direito. Eu fiquei até feliz, eu não sabia, mas como o ministro Belize adiantou que o nosso querido Cássio Neves vai falar do direito comparado, eu não vou, então, entrar nesse tópico, mas eu realmente tinha aqui me preparado, vou fazer uma breve menção, tá, Zé Roberto, depois você continua, ao Código Civil francês, porque, de fato, aqui nós temos uma solução que foi prevista, mas que reconhece a renegociação não como um dever, e sim como um direito. Então, a ideia é que se tem um espaço para renegociação quando se está diante de uma hipótese de onerosidade excessiva, mas ficando claro que isso é uma faculdade da parte que se sentir prejudicada sem impor à contraparte nenhum tipo de dever. Ou seja, se uma das partes não quiser renegociar, a parte contrária vai ter que realmente buscar a resolução do contrato, ou seja, ela vai ter que, de alguma maneira, submeter esse tipo de discussão ao juiz. E também é um ponto muito importante que o ministro Belize muito bem lembrou na fala dele. Na disciplina francesa, fica muito claro também que a renegociação não é justificativa para a inexecução do contrato e nem para a mora. Ou seja, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui com o oportunismo excessivo e não pode simplesmente imaginar que uma das partes, a pretexto de um direito de renegociar, se sinta também no direito de simplesmente passar a descumprir o contrato.
De toda sorte, esses aspectos mostram como é difícil imaginarmos operacionalizar esse tipo de dever em contratos paritários sem balizas legais mais definidas. Qual é o momento, então, em que esse dever ou esse direito deveria ser acionado? Com base em que requisitos? Se eu entendo, inclusive, que esse dever só poderia acontecer naquelas hipóteses em que o próprio código autoriza a revisão ou a resolução, será que aquele a quem interessa a renegociação não teria que ter o ônus de explicar qual foi o fato imprevisível, qual foi a onerosidade excessiva? Ele vai ter o ônus de ofertar desde já uma primeira proposta nessa renegociação? Como é que vamos operacionalizar isso? Até porque, mal ou bem, estamos falando de um dever de meio e não de um dever de fim, ou seja, mesmo aqueles que reconhecem e defendem esse dever, sabem que não se pode simplesmente obrigar uma parte a chegar a um acordo final. O máximo que se poderia é tentar obrigar a renegociação, e mesmo assim, eu particularmente sou um pouco cética em relação ao resultado útil desse tipo de situação. Eu acho que é muito fácil em uma negociação se fingir uma negociação justa, e eu acho muito difícil, na prática, controlar a atitude de uma parte que não quer renegociar. Eu acho que o mais fácil, caso esse dever existisse, seria que, de alguma maneira, houvesse uma simulação de uma renegociação, mas, obviamente, sem nenhuma predisposição para que se chegasse a um resultado. Então, o fato é que existem muitas discussões aí. 5 minutos, Carolina? Já vou aqui concluir. 3. Meu Deus do céu. Eu não quis lhe interromper, porque estava brilhante. Imagina, já vou concluir aqui. Eu acho, então, que existem muitas discussões e problemas, e que talvez isso justifique um cuidado maior, né? Eu tenho visto que muitas vezes esse dever legal de renegociar tem sido acolhido com muito entusiasmo, e eu tenho um certo receio de que, sem um cuidado maior, a gente acabe levando também a uma série de disfuncionalidades, quando não, até mesmo a um excesso de oportunismo por parte daqueles que, a pretexto desse dever de renegociar, muitas vezes se utilizam disso como uma forma de descumprir o contrato. Claro que eu reconheço que a questão é complexa, acho que ela está, sim, a merecer uma reflexão, e acho, inclusive, que tudo isso que eu falei se aplica de uma maneira muito adequada para os chamados contratos de intercâmbio, em relação aos quais as partes têm interesses contrapostos, mas eu particularmente tenho muitas dúvidas em relação aos contratos híbridos e os contratos associativos, e a maior parte dos contratos empresariais de longa duração vão cair numa dessas categorias, porque nesses contratos a lógica da previsibilidade e da segurança é substituída por uma lógica de adaptabilidade e flexibilidade. Os contratos já são incompletos, as partes já sabem que elas vão precisar fazer 1000 ajustes, daí a importância de mecanismos de governança. Aqui a cooperação não é um dever lateral apenas que decorra da boa-fé objetiva, ela é objeto do contrato. Então, talvez nesses contratos, ao meu ver, deve haver um espaço maior para pensarmos em um dever legal de renegociar, apesar de continuar também com todos os receios de enunciar um dever como esse, sem nenhum critério e sem nenhuma baliza legal, e dos riscos que poderiam decorrer dessa ausência de critérios para esse dever. Então, de uma maneira muito sucinta, Caroline, já para também não exceder meu tempo, seriam essas as minhas considerações, agradecendo muito a atenção de todos e reiterando o enorme prazer e enorme honra que é estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Frazão. Vamos continuar a nossa intervenção, otorgando a palavra ao doutor José Roberto. Muito obrigado, Caroline, muito obrigado a você, aliás, pela elegância com que você está caminhando aqui a nossa conversa. Eu queria dizer da honra para mim muito grande estar falando nesse evento. É incrível que a gente consiga colocar 100 mil pessoas para assistir, advogados, juízes, pensadores do direito falando. É uma mudança, não é, de patamar, de paradigma desse tipo de evento. Então, eu fico assim, me sinto parte da história, nós todos aqui participando disso. Vai ser uma coisa que vai ter o antes e o depois desse evento. Então, muito, muito legal. É uma honra muito grande, de verdade, falar ao lado da Ana Frazão, que é uma professora muito querida, que eu tenho uma enorme admiração, e uma honra também
enorme, gigantesca, falar com o ministro Belize. Eu, como advogado, acompanho a carreira brilhante do ministro, desde que ele é juiz e depois desembargador e ministro. Então, eu sou uma testemunha ocular, né, da excelência dele como magistrado. É uma honra, de verdade, poder sentar numa mesa, ainda que virtual, e dividir esse espaço com essas pessoas. Para mim, é uma alegria. O tema é um tema extraordinário, delicioso. Na verdade, eu tenho que até avisar os espectadores, é um degradê eu falar por último aqui, vai ser um anticlímax, mas, enfim, eu vou me esforçar. E é muito interessante também que são pontos diferentes, tanto do ministro quanto da professora Ana, e eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu assisti a palestra, né, da professora Judite, que eu também coloco num púlpito, né, de direito civil, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente, que eu queria dividir com todos aqui. Na verdade, para mim, hoje, a impressão que eu tive é quando você vai naquele restaurante estrelado, Michelin, mas come só a entradinha, sabe? Você não consegue mais tempo, porque 15 minutos a gente só fica naquela amuse-bouche como uma coisa, mas na hora do prato principal a coisa vai embora e vai acabar. Mas, enfim, que isso seja um motivo para a gente estudar e continuar a conversa. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu acho que nós temos que refletir que o nosso modelo de solução de litígio é um modelo falido no Brasil hoje. A gente tem excelentes magistrados no Brasil, a gente tem excelentes árbitros no Brasil, a gente tem um modelo de arbitragem que é muito bom, entretanto, ele não é suficiente para a quantidade de causa, para o modelo, milhões de pessoas, isso boçaliza todos nós, né? A quantidade de questões. Você vai com um gringo, o cara tem 5, 6, 7 ações, nós aqui temos centenas. O magistrado, então, o juiz de vara civil, o teu irmão que é juiz numa vara civil no Rio de Janeiro, é uma coisa desumana. Então, esse é um modelo ruim. É um modelo que a gente tem que pensar em como a gente sai desse modelo. E a ideia de uma discussão, de uma análise feita de boa-fé, esse é um conceito que a gente tem que entender como uma solução muito importante para a gente sair dessa história. Muito bem. A gente está falando da Covid. Eu vou tentar ser bem objetivo, eu vou ter que fazer algumas opções aqui, até por conta do tempo. A Covid, claro, é um grande problema. Essa lei, não é? A Ana organizou um livro extraordinário, né, sobre os efeitos da lei da liberdade, né? É curioso que parece que é uma maldição, porque vem o legislador e diz, olha, você tem que respeitar os contratos, a intervenção é mínima, e, de repente, você vem com uma situação como essa, em que, claramente, essa intervenção mínima. Por quê? Porque o que está acontecendo é um efeito que a geração não viu, a geração passada não viu, nós vamos viver uma crise muito séria econômica, os contratos necessariamente vão sofrer um impacto gigantesco e, claro, a gente tem que estar sensível a isso. Então, a Covid, obviamente, vai, um número gigantesco de contratos, ter um grande efeito. É uma daquelas situações, sim, que o direito entende que deve haver que é razoável que haja uma alteração, porque houve uma quebra, né, e nós, na vida prática, vemos isso com nos mais variados exemplos. Então, é um desses casos que a lei faz, que o próprio legislador previu essa necessidade de uma alteração. O direito brasileiro, e o ministro tratou isso muito bem, tem remédio para isso, seja o 317, né, na teoria da previsão, que a gente incorporou, que a jurisprudência e doutrina, ainda bem, tem visto não só como uma coisa de valor, mas uma coisa geral, é uma leitura inteligente da doutrina da jurisprudência, que aumentou o escopo inicial do 317, tem no 478, 479, 480, na resolução por onerosidade, muito interessante também, e tem, de uma certa forma, no parágrafo 2º do 57, na lesão, na revisão, na possibilidade daquele, entre aspas, suplemento. Então, a lei já tem algumas situações que ela prevê. Agora, o ponto é, e esse é o tema interessante que a doutora Ana comentou, existe uma obrigação de negociar? Então, a hipótese concreta é, o mundo muda, o contrato perde a sua razoabilidade econômica, o ministro falou,
aluguel. Aluguel é a primeira coisa, né? Várias lojas no Brasil inteiro fechadas, aquele comerciante sem conseguir ganhar dinheiro algum, como é que ele paga o aluguel dele? Né? É óbvio. E aí? Ele chega para o dono do imóvel, para o senhorio, ele tem que negociar ou não tem que? Existe esse dever de negociar? Então, ao contrário da professora Ana, eu acho que esse direito ele existe no nosso ordenamento. Eu queria rapidamente explicar por que eu entendo que sim, ele existe, porque ele está presente no nosso ordenamento. Primeiro, vamos analisar... 5 minutos para a sua explicação. Quanto? 5. Ups. Bom, vamos então para os princípios. O direito brasileiro tem 2 princípios importantes que cuidam um pouco desse conceito. Um é o da boa-fé, que os senhores já falaram, né? A ideia da boa-fé, a boa-fé funcionando, né, como no 478, como formadora de direitos, o 422, isso é um conceito muito relevante, quando ela fala, por exemplo, na ideia de cooperação. As partes são obrigadas a cooperar umas com as outras, né? Ter lealdade, transparência, prestar informações. Isso é uma razão importante. Um outro princípio muito relevante nessa análise é o princípio também da função social do contrato, lá do 421. Para quem entende que deve haver uma razoável equivalência entre as prestações, eu acho que esse princípio do 421, da função social, ele abarca isso. Porque, na verdade, a ideia é de que o contrato tem que ter uma função, né, socialmente admissível, ele tem que ser benéfico ao Estado. É óbvio que as partes podem fazer contratos em que uma parte ganhe dinheiro, o direito não proíbe que uma parte obtenha um lucro. O que o direito contemporâneo não gosta é que esse lucro seja um lucro desmesurado, que seja um sacrifício extremo para uma das partes, que haja um abuso de uma das partes e que aquele contrato, que deveria ter uma função positiva na sociedade, acabe gerando a desgraça de uma parte e um benefício da outra sem nenhum sentido. Pois bem, esses 2 princípios, da boa-fé objetiva, na ideia de cooperação e a ideia da função social, elas informam que o seguinte, sim, você, parte, deve procurar a outra para cooperar com a outra numa situação como essa e tentar chegar a um consenso. Essa ideia não é uma ideia nossa, eu não vou ter tempo de falar aqui, mas é uma ideia que, em vários outros ordenamentos civilizadíssimos, lá, a interpretação dos tribunais alemães ao 313, ao parágrafo 313, é exatamente essa. O Código Francês, o Código Belga, vários outros ordenamentos têm essa mesma ideia. Mas quando você diz, mas qual é a sanção? Mas qual é a sanção quando você não coopera com a parte? O que uma parte vai dizer? Você vai entrar com uma ação contra a parte, você não cooperou comigo no contrato? Né? O contrato hoje ele não é visto como uma parte contra a outra. Essa é uma visão ultrapassada. As 2 partes juntas devem chegar ao que é de ideal, que é o adimplemento saudável do contrato. Então, se no meio do caminho sobreveio um fato que quebrou aquele ideal, é muito razoável que uma parte, então, procure a outra, as 2 busquem uma solução. Aí eu estou de acordo com o ministro, quando ele fala que o 479, que tem essa ideia, mas ele deve ser interpretado de uma forma maior. E o direito é isso, o direito, como o Pontes falava, ele tem que ser lido com os olhos do seu tempo. Né? O 479 tem uma visão que, inclusive, ele fala do réu. É como se você obrigasse a pessoa a ajuizar uma ação, falando da resolução, e só quando ela fosse parte de um processo judicial, pudesse, então, reclamar uma evolução. Mas essa não me parece que seja uma leitura mais saudável, uma leitura mais inteligente. A leitura inteligente é uma leitura com base na boa-fé, no comportamento leal, que, sim, diga que as partes devem fazer isso. Agora, como elas devem fazer? Eu estou acabando já, Carolina. É que você me tirou um pouco do tempo, hein? Eu fui te elogiar antes da hora. Deixa eu tentar correr aqui. Rapidamente, o que deve acontecer? Deve haver, nessa hora, uma absoluta lealdade. Não é um jogo de pôquer. Então, se a parte reclama, né, essa lealdade, aí os ingleses falam, né, a equidade tem que vir com as mãos limpas, a parte tem que fazer no primeiro momento, para que possa evitar, inclusive, a mitigação de um dano.
deve fazer isso da forma mais aberta possível, deve exatamente dizer qual é o problema dela. É como se ela abrisse as contas para a contraparte. Esse é o meu problema. A gente tem visto isso muito agora, nessa época de desgraça, né? As pessoas informaram, esse é o meu problema, eu não tenho receita, eu tenho essa situação aqui, e vir e trazer uma proposta objetiva para a contraparte. Isso é o que eu consigo fazer. Eu consigo pagar nessas condições. Isso, eu acho que deve ser valorizado extraordinariamente se as partes não chegarem a algum acordo, porque, claro, e a Ana falou com razão, é claro que a parte pode burlar o dever de negociar. Ela pode não só não negociar, como simular uma negociação, o que também é lesivo. Mas como é que isso vai ser punido? Isso vai ser punido no momento em que as partes forem ao judiciário, ou uma arbitragem, e quando o julgador analisar aquilo, ele deve, sim, levar em consideração o comportamento das partes, assim como ele leva a ideia da cooperação, porque é um filhote da cooperação. A cooperação é exatamente a mesma coisa. Alguém vai dizer, como é que você pune a falta de cooperação no contrato? O ministro Benício vai saber isso, porque todo julgador, quando analisa a causa, ele obviamente que está vendo quem é a parte que está agindo de forma adequada, correta, o escoteiro, e aquela parte que não está sendo. Eu queria falar muito mais, acreditem, mas como bom escoteiro, eu vou segurar aqui e vou devolver a palavra a Caroline, te agradecendo muito a oportunidade e a honra de poder estar do lado desses dois grandes figuras do nosso mundo jurídico. Muito obrigado. Ainda tínhamos um minutinho, doutor. Eu gostaria de abrir um espaço para considerações finais de vocês. Nós temos ainda 2 minutos. Se alguém tiver alguma consideração. Eu tenho, então. Posso só terminar? Claro. Rapidamente. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma situação muito peculiar e é um tempo que todos nós tivemos para pensar. O Brasil não é um país justo, é um país em que há muita desigualdade, há muita falta de oportunidade, e o direito ele tem uma função fundamental de ajudar a construir um país melhor. Eu tenho uma coisa que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte: na universidade, eu sou professor universitário há muitos anos, a gente não ensina, no dia das obrigações, de matérias, dos contratos, a gente não ensina ninguém a perdoar. Essa é uma visão religiosa. Na religião, a gente ensina outra religião a perdoar. Na religião, a gente pensa no próximo. O direito não tem nada disso. O direito a gente pensa, a gente ensina lá o aluno a cobrar, como é que ele executa. Eu acho que uma situação como essa faz com que a gente possa pensar que o direito tem que se aproximar desses valores éticos e permitir que uma parte pense na próxima. Então, a gente está num contrato e, nesse momento, que é um momento que há muita perda, a parte contrária sofreu um dano, e um dano honesto mesmo, ela realmente perdeu, ela realmente está com uma dificuldade. Eu acho que isso é um papel do advogado, é um papel do juiz, é um papel do aplicador do direito, de ter uma visão no próximo. Porque esse é a grande questão que a gente tem que vencer numa sociedade como a nossa. E o direito atuar com a vocação dele, que é de ser um instrumento social. Era isso. Muito obrigada, doutor José Roberto. Eu gostaria de encerrar esse painel agradecendo aos nossos palestrantes pela excelente explanação acerca dessa temática tão relevante e agradecendo o convite para participar desse evento de tamanha magnitude, 100 mil inscritos, né? Ao lado dessas referências nacionais do direito. Parabenizo o presidente Felipe Santa Cruz e toda a diretoria do Conselho Federal da OAB, em nome de quem saúdo o secretário-geral, meu amigo Beto Simonetti. E, por fim, quero agradecer e parabenizar a ESA Nacional, em especial ao nosso diretor-geral, Rony Duarte. Obrigada pela presença de todos que acompanharam. Não saiam daí, que o nosso próximo painel vai já começar. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada. É uma honra. Boa noite, parabéns aí pela condução.